Quais são os piores filmes de monstros já feitos? Aqueles que fazem você querer fugir da tela, correr para um aeroporto, entrar num avião e voar direto para o World Trade Center. Até agora, vimos algumas porcarias ofensivamente horríveis, indo desde o insuportável Macaco vs Monstro até o surpreendentemente divertido Sharktopus. O que vem a seguir na nossa busca pelo pior? Você já sabe, giramos a roleta da monstruosidade e assistimos o que ela escolher. Gira a roleta, seu lindo desgraçado. Hoje temos Poseidon Rex, Hydra e até uma cópia do Godzilla de 1998 chamada Reptilian, também conhecido como Yongari. Se eu não sobreviver a isso, diga ao Jacob para apagar meu histórico de navegação. Poseidon Rex é o primeiro, lançado em 2013 pela Titan Global Entertainment. Dirigido por Mark L. Lester, que também dirigiu... Espera aí, como assim o diretor de Comando para Matar? Isso deve ser bom, não tem como isso ser ruim. Não. O filme não perde tempo e já começa nos apresentando a essa gangue. E considerando que eles estão armados até os dentes, acho que o que eles estão fazendo é totalmente legal. Eles estão visitando algo chamado de Grande Buraco em busca do ouro perdido dos maias. Espera só pra ver o meu grande buraco. 3 mergulham na água e mesmo com o equipamento na boca, conseguem conversar normalmente. Ele segue para a esquerda. Eles deveriam soar assim. Esse mergulhador, Jax, interpretado por Brian Krause, coloca uma carga explosiva e simplesmente a detona, tentando encontrar o ouro no fundo da trincheira. A onda de choque o deixa inconsciente e logo depois, o T-Rex surge do buraco. E eu só gostaria de imaginar que alguém estava assistindo a isso sem saber qual era o título e estava completamente confuso nesse momento. O Rex devora a equipe e vai direto ao homem no barco, que não demonstra incômodo. O diretor viu essa falta de medo e achou perfeito, brilhante. Mas é claro, ele é destruído pelo Poseidon Rex. Depois cortamos para as garotas na praia. Isso aí. E um cachorro. Isso é ainda melhor. Quem é o bom garoto? Sim, ele é um bom garoto. Essa abertura tem uma música incrível do início ao fim. Quero saber seu nome. Qual é o seu número? Então vemos a coisa mais horrível de todas. Os garotos da fraternidade. Saindo desse barco estão 2 dos nossos protagonistas, Rod e Jane, interpretados por Stephen Helmkamp e Candice Nunes, que estão de férias juntos nessa pequena ilha na costa de Belize. Então somos apresentados a outro protagonista, porque sim, né? Esta é Sarah, interpretada por Anne McDaniels, que está se encontrando com Henry, um guia turístico que leva os turistas ao Buraco Azul, e ele é simplesmente uma pessoa alegre. Olhe só como esse cara é divertido. Hoje vai ser um dia lindo. Ótimo. Te vejo lá. Eu te amo, Henry. Os turistas se juntam a Henry para fazer snorkel no buraco, algo que costumo esperar até o segundo encontro, mas encontram Jax inconsciente e o levam a bordo, onde o reanimam. Ele diz que estava lá para recuperar um ouro antigo e todos se interessam por dinheiro, então se juntam a ele. Enquanto isso, esse grupo faz bolos ou algo assim. Olha quanta farinha. Acham que Jax os traiu e quer todo o ouro para si. Então decidem ir atrás dele. Vamos lá. Jane decide não ir porque seus sentidos de T-Rex estão alertas, mas Rod acha o dinheiro mais importante e a deixa no cais. Isso significa uma semana sem transar. Esse cara praticamente implora para ser comido. A turma se prepara para atirar, mas o P-Rex surge e ataca seus barcos. Eles atiram sem direção e acabam esmagados. Foi divertido. Ainda bem que apresentamos esses caras. Os protagonistas acham o naufrágio, mas a guarda costeira chega e atrapalha. Eles mostram um braço para eles. Mas obviamente eles ouvem que há milhões de dólares no fundo do buraco, então eles ficam tipo, beleza, tô dentro. Depois corta para Jane, onde 2 caras bonitões se aproximam dela e perguntam se ela quer se juntar a eles no barco de festa. Então, ela faz o que qualquer boa namorada faria e vai com eles. Era para a gente torcer por essas pessoas? Eles são todos horríveis. Os protagonistas se preparam para voltar ao Buraco Azul, onde acham pegadas de dinossauro e muitos ovos. Esse bicho tem mais filhos que um viciado em crack de periferia. Deus, sinto sua falta, Stacy. Deixa eu ver as crianças. Mas então, um corpo mutilado aparece do nada. Aí Sarah começa a entrar em pânico, mas Jax usa a força para acalmá-la. Eles saem da água inteiros, e Jax e Sarah vão para o laboratório tentar descobrir o que exatamente é esse ovo. Lá dentro, claro, eles encontram um filhote de dinossauro. Tecnicamente, crocodilos são dinossauros. Não, 2. Isso, bem perto. Você já viu Yoda, né?
Eles se preparam para abrir o ovo de papel machê e tiram o filhote de dentro, que já começa a surtar e tenta atacá-los. Então, eles simplesmente jogam ele direto no freezer. Jane ainda festeja nesse barco. Olá! O T-Rex percebe que ela tá traindo e a joga para fora. Acho que ela não sabe nadar, pois afunda na hora. O cara pula atrás e é devorado na hora. Acho que a reação desse cara ao fundo é genuína. Ele mostra terror real. Rod vê Rex destruir o navio, então eles, claro, vão resgatar. Não, não vão. Se eu visse isso na água, já estaria voltando para casa. Enquanto isso, o grupo invade o laboratório atrás do ouro. Jax diz que está no freezer, afinal, por que não estaria? O cara abre o freezer, o Rex pula nele igual facehugger e vai no pescoço. O resto atira, mas acho que atiraram mais no cara do que no dinossauro. Jax prende o chefe da gangue, e o bebê Rex aparentemente o mata. Bastava dar uma porrada nessa coisa, já que é do tamanho de um gato. Rod resgata Jane, e juro que ela tá sorrindo aqui. Infelizmente, ela sucumbe aos ferimentos e morre de vez. Poxa, acho que agora ele tem 99 problemas. E se a vadia era um deles, agora não é mais. Eles decidem que precisam destruir os ovos para evitar que mais dessas coisas choquem. E finalmente dão o nome de Poseidon Rex, o rei do mar. Mas o Rex ataca o barco, eles lembram que é só um animal e podem atirar com aqueles efeitos toscos, mas ele acaba matando o Henry. Não. Descanse em paz, rei. Você era bom demais para este mundo. Eles disparam um arpão nele e todo mundo comemora sem perceber o que um arpão realmente faz. O barco começa a ser arrastado, mas Jax corta a corda antes de serem puxados para baixo. Então eles voltam para a praia para avisar todo mundo e tentar parar o dinossauro oceânico mortal. Vamos trazer poder de fogo suficiente para mandá-lo de volta para a Era do Gelo. Meu amigo, isso é o período Cretáceo. Só período. Na verdade, isso aí. A guarda costeira prometeu bombardear o ninho até destruí-lo, e seria hilário se fossem logo devorados pelo Poseidon Rex. Droga, morreram. Deus. Sarah diz, não se preocupe, não tem como o P-Rex ser adaptado para andar em terra firme, então eles não precisam se preocupar com ele comendo os civis. Enfim, o P-Rex logo começa a andar em terra firme e devorar os civis. Eles decidem correr até uma base militar do outro lado da cidade, e Jax distrai o Rex para os outros fugirem. Acho que alguém não percebeu o dinossauro solto na ilha. O que esse cara faz ali? Corre! Dane-se! Jesus Cristo! Eles roubam o Jeep do homem morto e vão sair com Jax, mas o chefe da gangue volta após sobreviver ao ataque do filhote de Rex. Mas antes dele atirar para matar de vez, a mamãe Rex volta e manda o chefe da gangue goela abaixo. Acho que é assim que se usa essa expressão. Hoje realmente não é o dia dele. Eles param na sede da gangue para pegar um monte de armas e finalmente acabar com essa coisa. E aí eles simplesmente fazem um passeio tranquilo e tudo está calmo e, meu Deus, o Rex começa a persegui-los e eles simplesmente enlouquecem. Mas o Jeep superaquece por algum motivo, então eles continuam a pé e aí vira completamente Jurassic Park. Mas o P-Rex faz o mesmo, então eles se escondem nas árvores e só conseguem evitar por pouco. Depois, eles caminham até uma antiga base militar, que por acaso é britânica. A partir daí, vira basicamente Jurassic World. Recomeço, lembrando exatamente o clímax daquele filme, mas este saiu cerca de 12 anos antes. Então, será que Renascimento copiou Poseidon Rex? Sim, copiou. Eles rapidamente ligam a energia e tentam contato com qualquer base local pedindo ajuda. Mas então, Jackson e Sarah começam a se beijar. Ui, que nojo. O que vem depois? Dar as mãos? Depois eles vão para a cama juntos. Para quê? Seu palpite é tão bom quanto o meu. Eu não sei o que os adultos fazem. Poseidon Rex. Eles têm tanta química quanto um padre e um coroinha depois dos processos. Meu Deus, não. Isso é simplesmente horrível. A base local do Exército dos Estados Unidos... Esqueci o que disse. A base do Exército dos Estados Unidos capta o sinal de rádio e vê o P-Rex causando caos na ilha. Já basta. Enviem 10 bilhões de dólares para Israel. Eles provavelmente vão bombardear a ilha inteira. Tomara que você tenha avisado que restam menos de 20 minutos para saírem dali. Antes que eu destrua tudo aquilo. Acontece que é exatamente isso que eles estão fazendo. Deram só 20 minutos para os protagonistas deixarem a ilha. Tomara que tenha um avião de passageiros intacto no hangar. Olha só.
Eles abastecem para Jax fazer algo com ele. Acho que quer atrair o T-Rex para longe, não sei. Estamos quase no fim. Me deixem em paz. Sarah e Rod conseguem chegar a um barco enquanto Jax decola bem na hora que o Rex retorna. Claro, eles esqueceram que o Rex podia nadar. Obviamente, esqueceram que o filme se chama Poseidon Rex. Além disso, ele também consegue correr sobre a água. Deve ser um Tiranossauro Jesus Rex. Eu teria lido a Bíblia se isso estivesse lá, sinceramente. Rod dispara um foguete no Rex e acaba caindo do barco como um completo idiota, sendo devorado instantaneamente. Descanse em paz, Rod. Você foi totalmente inútil e ainda tem um nome bobo. A força aérea com um alvo claro à vista começa a atirar nessa cena de luta épica. Olha só isso. Isso aqui é o auge do cinema. Eles então disparam diretamente no Rex com seus mísseis e ele morre. Até que não morre. Você foi morto? Infelizmente, sim. Mas eu sobrevivi. Sarah chega ao resgate, dispara um foguete e explode a cabeça dele, o que parece fácil demais. Não entendo por que os militares queriam destruir a ilha com uma bomba nuclear por causa disso. Para ser justo, sinto o mesmo quando estou na França. Só estou brincando. Amo vocês, franceses. Jax encontra Sarah e ela pergunta: lembra quando achamos dezenas de ovos lá embaixo? O que fazemos com isso? Mas aí eles meio que deixam pra lá e vão embora rumo ao pôr do sol. Aí a gente vê um filhote de Rex saindo do ovo e nadando antes de comer o cameraman. Descanse em paz, cameraman. Que final de cena. Acho que preparavam uma continuação que nunca ocorreu. Era pra ter uma luta com o Sharktopus, mas isso nunca aconteceu. Então vamos apenas assumir que aqueles ovos chocaram e mataram todo mundo. Então esse foi Poseidon Rex. O filme não foi ruim de jeito nenhum, mas também não é tão interessante assim. Não chega ao nível de Ape vs Monster, de ser impossível de assistir, mas também não alcança os pontos altos de Sharktopus. Não é ruim o bastante para ser engraçado, nem bom o suficiente para envolver. É só ok. O filme teve um orçamento de $1,5 milhão e eu acho impressionante que eles conseguiram mostrar esses grandes cenários caribenhos, mesmo que às vezes pessoas aleatórias aparecessem ao fundo. Será que eu deveria começar a ranqueá-los? Vamos lá, vou começar a ranqueá-los. Vou colocar isso no nível C. Agora vamos para algo que eu venho temendo há um bom tempo. Reptilian. Reptilian, também conhecido como Yongary, deveria ser um remake do filme de 1967 Yongary, Monster from the Deep, mas na verdade tem muito pouco em comum com ele. Dirigido por Shim Hyung-rae, provavelmente falei esse nome errado, foi lançado em 1999 para, claro, aproveitar o lançamento de Godzilla de 1998. Cara, só olha esse logo. Isso é simplesmente descarado. Recebeu críticas horríveis, principalmente sobre como a atuação e os efeitos visuais são ruins, mas com certeza não pode ser tão ruim assim, né? Bom, vamos dar uma olhada. O filme inicia com a equipe explorando uma caverna muito iluminada, onde encontram esqueletos de dinossauro. Seja o que for que procuram, é algo antigo. Estamos perto demais para voltar agora. Agora eu estou no comando aqui. Vamos, andem. Eu não sei por que esse cara está sendo tão babaca. Lá eles encontram uma luz brilhante iluminando dentro de uma rocha, então eles simplesmente começam a cavar e ela imediatamente explode, aniquilando todo mundo perto da explosão. Exceto por esse cara babaca que vê o que estava escondido debaixo da rocha, um metal alienígena antigo inscrito com uma linguagem extraterrestre que aparentemente leva a esse grande dinossauro enterrado. Depois, há cerca de 3 minutos de créditos iniciais. Faça alguma coisa. Corta para um sítio de escavação, onde esse cara babaca da abertura do filme, que na verdade se chama Dr. Campbell, interpretado por Richard B. Livingston, está tentando descobrir o que eles simplesmente estão chamando de dinossauro. Depois, somos apresentados a esse repórter da revista Time, Bud, interpretado por Brad Surge, que chega e começa a tirar fotos da cena. Eles afirmam que esse dinossauro era 50 vezes maior que um T-Rex. Não, isso aí é um kaiju mesmo. Do que você está falando? E a gente vê o esqueleto dele, e para ser justo, é tudo prático, o que na verdade é bem impressionante. No espaço, alienígenas destroem um ônibus espacial e satélites, atraindo a atenção da Agência Unida de Defesa Nacional, que inicia uma investigação. A assistente do Dr. Campbell, Holly Davis, Donna Phillips, é subitamente agarrada por um homem que parece um morador de rua, mas é o Dr. Hughes,
um cientista desacreditado com belos olhos. Ele os alerta para não incomodarem Gary antes de o retirarem dali. Enquanto isso, os militares conversam sobre como estão perdendo satélites e navios à torto e à direito. Mas enquanto eles discutem isso, esses fantoches alienígenas bobos têm uma conversinha sobre como a tecnologia primitiva dos humanos os detectou e que eles deveriam invadir agora. Se a tecnologia humana não os detém, por que não aparecer e usar lasers? Dou um pecado de cinema por isso. De repente, os alienígenas ressuscitam o kaiju adormecido e o esqueleto se regenera, empalando esse cara com um dente, sem que ninguém desconfie. Isso é comum em canteiro de obras? Sim. Enquanto isso, Holly saiu da equipe porque Campbell é um babaca, e o Dr. Hughes a segue até o motel. Ele a intercepta nesse bar e conta para Holly sobre uma lenda que ouviu de um xamã, alertando que um monstro gigante chamado Young Gary um dia retornaria, e explica a datação por carbono, estimando que ele tenha 250 milhões de anos. Ele diz que Young Gary não é um animal, acho que veio do espaço. Parece suficiente e lá vai com ele para impedir a escavação. Dr. Hughes e Holly tentam impedir, mas é tarde demais. Eles dizem ter desenterrado todos os ossos, mas na verdade ainda não terminaram. Metade disso ainda está coberta, mas os alienígenas atiram seu laser e vemos efeitos pirotécnicos impressionantes, para ser justo. Só olha para isso tudo. Eu adoro o cheiro de napalm noturno de manhã. Young Gary começa a crescer de novo, e a gente vê tudo isso em toda a sua glória CGI. Uau, olha só como isso está incrível. É tão realista. Aliás, isso teve um orçamento de quase 30 milhões de dólares em valores de hoje, mais que o dobro de -1. Não é real. Só atuações incríveis por todos os lados. A profecia foi cumprida. Por algum motivo, Campbell acha que pode falar com Young Gary e pensa que ele é sua criação, que foi ele quem o fez, mas não, ele não fez. E claro, ele é esmagado antes que Young Gary seja teleportado pelos alienígenas. Para ser justo, nós fomos completamente ferrados. Malditos idiotas, um bando de otários. Tem que dizer isso. Militares investigam a confusão e isolam a área, enquanto Holly e Dra. Hughes tentam avisar os soldados sobre Young Gary, mas ele acha que elas são loucas. Até que ele vê uma enorme pegada de dinossauro cheia de corpos e diz: "Ok, talvez vocês não sejam loucas." Então esse cara fala Boom, Boom, por algum motivo. Boom é o nome dele? Por que ele disse isso? Young Gary aparece diante do Jeep da Holly e observa o carro. Curiosamente, o homem sai rolando do veículo, ao invés de simplesmente sair dirigindo. Holly, de maneira estranha, acha isso incrível, mesmo após ele esmagar várias pessoas e quase matá-la. Ela está com amnésia? Está bem, Holly? A força aérea chega, voa em direção a Young Gary, e enquanto ele se distrai, os protagonistas escapam. Em seguida, eles abrem fogo e enfrentam o kaiju gigante. Mas ele lança uma bola de fogo impressionante contra eles e os derruba do céu um por um. Gosto de como ele parece estar apenas um pouco irritado com o ataque, mais do que qualquer outra coisa. Depois ele tenta morder o helicóptero, que parece ter sido copiado de Godzilla de 1998. Meu Deus, isso tá muito ruim, mas pelo menos as coisas estão acontecendo agora. Depois, os alienígenas desmaterializam Young Gary, então nem sei o que eles conseguiram com tudo isso. Depois seguimos Stanley Mills, um membro da agência espacial NSA, que explica como essa civilização alienígena visitou a Terra há 200 milhões de anos e que informações vitais para derrotar os alienígenas foram roubadas. Porém, os alienígenas trazem Young Gary de volta, agora em Los Angeles, onde ele logo destrói uma ponte, aparentemente porque o trânsito era seu maior inimigo. Com Young Gary destruindo Los Angeles, os militares são chamados para pará-lo. Infelizmente, o grande plano deles é só enviar vários soldados com espingardas, o que funciona tão bem quanto você imagina. E mesmo que o CGI seja horrível, pelo menos tem uns efeitos práticos bem legais aqui. Tipo, isso ficou realmente incrível. Não faço ideia de por que não fizeram mais disso. Essas crianças veem o kaiju e não se abalam, e Young Gary até tenta matá-las, mas isso as deixa super animadas. Olha só, estão felizes da vida. A Força Aérea segue destruindo prédios por engano, causando mais danos que Young Gary. Por isso, o presidente quer lançar uma bomba nuclear na cidade. Resumindo, não seria a pior coisa que Bill Clinton já fez. Até agora, só enviaram caças e helicópteros contra ele. Então, o próximo passo lógico seria uma bomba nuclear. Enquanto isso, a Força Aérea continua explodindo prédios. Já chega, por favor. Então, Young Gary é teleportado pelos alienígenas mais uma vez.
O Dr. Hughes sabe como deter os alienígenas. A senha é tomografia Daddy ama IT, com tomografia baixo. Também não sei o que isso quer dizer. Ao decifrarem a mensagem, descobrem que alienígenas controlam Young Gary pelo Daemon. Lutador da noite. Não esse Daemon. O Daemon. Um dispositivo parecido com um diamante incrustado na testa dele. Eles descobrem o próximo local de Young Gary e enviam patrulheiros com jetpacks e lasers para enfrentá-lo. Eles deveriam ser um esquadrão de elite, mas um deles diz que não quer participar, o que faz sentido. Você viu contra o que eles vão lutar? Com os hieróglifos decifrados, eles descobrem que Young Gary foi enviado pelos alienígenas para destruir o planeta. Tipo, obviamente, e que outra grande luz será enviada para lutar contra ele. Como os alienígenas sabem disso? Eu não sei. Vemos essa cena épica de salto ralo, com soldados de jetpack voando para todos os lados. Esse cara até some por 1 milissegundo. Como ele fez isso? De onde veio esse cara? Godzilla é um covarde. Essa luta toda é simplesmente ridícula. Eles são instruídos a mirar no diamante na testa, o que parece funcionar. Então, os alienígenas ficam nervosos e desmaterializam Young Gary. De novo, esse teletransporte. Isso acontece o tempo todo, porra. Já estou cansado disso. Você percebeu isso? O presidente dá à equipe 5 horas para deter Young Gary antes de lançar um ataque nuclear. Mills quer destruir Young Gary, acreditando que isso fará os alienígenas se revelarem, permitindo que ele os capture e estude para seu próprio prazer desconhecido. Young Gary retorna de repente à cidade e os soldados com mochilas a jato abrem fogo novamente. Quero que conheça meu amigo. Ele é cheio de tiradas. Churrasquei isso, milhões de pessoas estão morrendo. Os alienígenas desmaterializam Young Gary de novo. Sério, já estou ficando cansado disso acontecer. Mas esse cara faz um ataque kamikaze direto na testa dele e algo mudou. Young Gary não reage, como se tivesse sido lobotomizado. Aconteceu algo semelhante quando coloquei meu polegar na testa desse recém-nascido. Foi bem estranho. Também tem uma cena aleatória do rabo do Young Gary, feito com efeito prático. É claramente uma fantasia ao estilo Godzilla. Por que não usaram mais isso? A Força Aérea ataca de novo e, meu Deus, ainda causam mais dano que o Young Gary. Jesus, parem com isso. Um arranha-céu começa a desabar, mas Young Gary impede que o prédio caia, salvando as pessoas lá embaixo. Então acho que agora Young Gary é do bem. Os alienígenas perderam o controle, mas têm um plano reserva e trazem outro monstro à Terra. Não sei por que não fizeram isso antes, mas tudo bem. Há uma explosão enorme, até melhor que a de Oppenheimer. O filme se destaca nos efeitos pirotécnicos. E no final, todos morreram. Não tem absolutamente nenhuma chance de alguém ter sobrevivido a isso. Fala sério. Como eles sobreviveram a isso? Como alguém está vivo? Esse filme é tão idiota. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Do chão surge esse novo monstro de vários braços, lembrando um caranguejo ou um Muppet rejeitado. Pelo menos teremos uma luta de monstros, algo que 1998 nem ofereceu. Mas será que é bom? Não, não é. Se aquilo fosse mais malvado, eu diria que era minha esposa. Eu odeio minha esposa. Não é engraçado? Odeio ela, aquela maldita. Por algum motivo, essa luta toda me lembra aquele filme do Power Rangers com o Ivan Ooze, de tão ruins que são os efeitos visuais. Alguém aqui lembra disso? Aquilo foi tipo a minha infância. O Psycho dispara seu laser pela bunda no Young Gary, e quando parece que ele foi derrotado, um soldado atira no novo monstro para distraí-lo. Ele quase acerta, mas no momento exato, Young Gary surge, salva o dia e arranca o braço do monstro com um tiro. Mas então, vários tentáculos parecidos com chicotes saem do membro dispado e se enrolam no Young Gary, que aparentemente não é lá um grande lutador. Psycho começa a eletrocutá-lo, deixando-o completamente imobilizado. Os dois trocam rajadas de energia antes do Young Gary explodir a cabeça dele, o que eu acho que é suficiente para matá-lo. Por que vocês ainda estão aqui? Saiam daqui! Mas espere, ele ainda está vivo. Mais tentáculos saem do pescoço dele, mas erram e Young Gary os morde e arranca. Então ele dispara uma rajada de fogo direto no buraco aberto no pescoço do Psycho, fazendo tudo explodir. Psycho finalmente foi derrotado. Na base, eles contatam o bombardeiro e cancelam o bombardeio nuclear no último segundo, enquanto os alienígenas fogem antes que Young Gary descubra seu real poder e os elimine do céu. Young Gary fica tipo, o que diabos está acontecendo enquanto eles o levam de helicóptero para sua própria Ilha dos Monstros, onde ele pode viver em paz? Não é legal? Não é adorável? Eu vou me matar. Que filme chato. As cenas com os humanos não tem nada, só explicam coisas que a gente já sabe. Não dão contexto nenhum para nada interessante. O que aconteceu com aquele repórter? Ele morreu? Ele sumiu após o primeiro ato e nunca mais apareceu.
Alguns bons efeitos práticos aqui são prejudicados por CGI ruim. Eles até tinham uma fantasia que ficava muito melhor e teria sido muito mais legal de assistir. No geral, é só um filme chato. Veja se tiver curiosidade, mas quem assistiu meu vídeo já viu o que importa. Filme nível D. Agora vamos para algo, espero, mais divertido. O próximo é Hydra, o que é conveniente já que Odisseia acabou de lançar sua própria versão de uma Hydra. Mas será que isso pode ser melhor do que Odisseia? Nem chance, mas sabe, talvez seja divertido de assistir. Essa monstruosidade vem de Andrew Prendergast. Nome incrível, aliás. Até parece nome de fantasma. O filme saiu em 2009 no canal Sci-Fi, então já dá pra esperar algo de qualidade duvidosa. Inicia com pessoas explorando uma caverna novamente, onde a jovem arqueóloga doutora Valéria busca relíquias antigas. Mas aí esse cara tropeça em alguma coisa e já é a Hydra. Eles nem quiseram perder tempo com esse aqui. E ela persegue ele pela ilha antes de morder o pé dele e arrancá-lo fora. Você acha que isso dói? Eu bati meu dedão na cama hoje de manhã. Isso sim dói. Eles não têm medo de mostrar isso, né? Ela devora outro e entra na caverna onde Valéria se esconde. E bem, quando parece que vai pegar ela, o terremoto distrai a criatura e ela aproveita a oportunidade para fugir. Enquanto tenta fugir, a tempestade afunda o navio dela, então acho que está presa lá. Cortamos para o barco, onde algumas pessoas jogam cartas. Então, olá, ei, esse é o meu bordão. Ela é a esposa de Vincent, o bilionário que financia a expedição. Nem sei por que ela precisa estar aqui, além de ser um colírio para o público. Logo chegam à ilha, e espero que não tenha Hydra lá. 2 homens pegam um barco para inspecionar a ilha e garantir a segurança para seus planos. Eles logo veem a Hydra, que devora um deles, mas ele consegue atirar e arrancar uma cabeça. Como é típico das Hydras, ela regenera várias cabeças antes de massacrar o homem. Meu Deus, isso é pesado. Acho que vou censurar essa cena. De volta ao navio, eles preparam os sequestrados, ex-condenados que supostamente prejudicaram esses milionários. Então eles querem soltar essas pessoas na ilha para caçá-las por esporte. Mas Vincent não reconhece um dos caras, Tim Nolan, interpretado por George Stoltz. Não sei, talvez esse capitão esteja aprontando algo. De volta à ilha, os outros 2 ainda estão relaxando na praia, aproveitando o sol, mas descobrem que o bote deles foi completamente destruído, deixando-os perplexos. Mas então a Hydra retorna e vem direto na direção deles. Então eles abrem fogo. Meu Deus, essa coisa é tão realista, é assustadora. Ela despedaça o primeiro cara, e esse aqui faz um salto incrível antes de devorar Timur Javier Bardem. Enquanto isso, a equipe tenta criar armadilhas e planejar como enganar os caçadores. Gwen, interpretada por Dawn Olivieri, percebe que Tim conhece o capitão, mas não faz nenhuma pergunta adicional. Ótimo trabalho de detetive. Brilhante. Na manhã seguinte, os caçadores chegam com mais armas do que uma escola americana. Um deles quase é atingido por um tronco ao puxar uma armadilha. Ele recua e é empalado por uma estaca. Parece cena de desenho animado, tipo Looney Tunes. A equipe ouve algo na floresta e corre para investigar, mas o caçador Charlie Kirk é um dos condenados. Mas então Valéria, da cena inicial, aparece e todos ficam sem entender quem ela é. Atraída pelo barulho, a Hydra surge e esmaga o caçador. Acontece que Tim, que meio que virou o líder dos sobreviventes, é um ex-comando dos Estados Unidos, alguém com experiência letal, que quer levar a luta de volta para os adversários. Vincent está compreensivelmente frustrado. Eu também me preocuparia se descobrisse que colocaram o predador no jogo. O capitão guarda rancor dele por motivos ainda não esclarecidos. Os caçadores acham o corpo do cara e quase desistem, o que é compreensível. Quem não desistiria? Olha isso, ninguém parece questionar o que esse monstro realmente é. Todo mundo parece estranhamente calmo com isso. Lá em cima, nas árvores, o caçador está prestes a atirar em Gwen, mas então Tim o soca, e o caçador rola direto para a Hydra, que o rasga ao meio. Jesus. Tim pega o rádio comunicador do caçador e fala com o capitão, que revela ter sido seu comandante no Iraque. E ele tentou matá-lo, e o deixou para morrer porque ele se recusou a matar civis inocentes. Mas de alguma forma, ele conseguiu voltar vivo, e agora está em busca de vingança. Valérie, agindo como megera, insiste em ficar até achar o templo. Diz que ajudará se ele matar a Hydra. Mas é tipo, não, só vai embora. O capitão pega um barco, chega à ilha e vai direto para a equipe. Valérie leva Tim até a caverna onde está a espada de Hércules, que, segundo a lenda, tem o poder de cortar as cabeças da Hydra sem que elas cresçam novamente. Enquanto isso, a ilha sofre terremotos e eles acham que pode afundar a qualquer momento. O tempo está acabando. Eles encontram ruínas
Nós com um pequeno vulcão, parecendo trabalho escolar, que seria um teste de fé. Mas o capitão encontra ele rapidinho. Juro que ele acabou de chegar. Ele atira em Kaplan porque é racista, mas Valerie aparece correndo e a Hydra simplesmente rasteja e devora o capitão. Bom, isso foi fácil. Descanse em paz, Kaplan, embora eu nem saiba quem você é. Tim coloca a mão no vulcão e pega a espada. Felizmente, era só um teste. Imagine como você ficaria envergonhado se não fosse. Acho que esse vulcão era um teste. Vou puxar a espada. Gente, então eu estava completamente errado sobre isso. Parece que torrei a mão toda. Estou muito envergonhado. Sabe de uma coisa, pessoal? Não façam isso. Nem tentem. Mas Valerie, infelizmente, é aniquilada pela Hydra, então ele começa a cortar, arrancando as cabeças, que depois viram cinzas. Só Tim e Gwen sobrevivem, e eles se beijam rapidinho antes de voltar para o barco. Mas espere, a Hydra regenera seus ferimentos, com os horrores aparentemente ainda não acabaram. Vincent observa as confusões na ilha e se prepara para abandonar todo mundo, mas Tim o nocauteia. Então, a Hydra sobe no barco e uma grande confusão começa. Todos correm pelo navio, como em um episódio de Scooby-Doo. Há uma subtrama onde Dixie tenta roubar dinheiro de Vincent, mas isso logo acaba. Ela esquece a espada como uma desastrada e é capturada por Vincent enquanto foge da criatura. Enquanto ele mantém ela refém, o monstro surge e devora sua cabeça, engolindo-o por completo. O capitão, como a lenda que é, acha a espada e joga para Tim antes de Tim atirar no monstro no rosto com uma espingarda, o que faz ele regenerar a cabeça. Mas Tim corta a cabeça fora, balança o braço um tempo e depois corta o outro. E tudo simplesmente se dissolve e faz sei lá o que é isso, levando a espada junto. O resto do pessoal sai da ilha e, eu tinha esquecido que esse cara ficou lá. O capitão o amarrou para impedir que pegasse o barco. Então, ele apenas morre. Depois, eles chegam à Sardanha com o dinheiro do milionário e vivem felizes para sempre. O que foi aquilo da ilha afundar? Isso nunca aconteceu. Fim. Foi legal, eu acho. Foi simples, e acho que eles fizeram o máximo com o orçamento, que supostamente é de $700 mil, que na verdade é um dos menores orçamentos que vimos até agora, com provavelmente uns $10 gastos nos efeitos visuais. Os personagens eram bobos, mas se esforçaram apesar de poucos recursos e tempo curto. O filme era curto o bastante para dar para aguentar, e já vi coisa pior, especialmente neste vídeo. E é um design de Hydra melhor do que qualquer coisa que o Nolan fez. Estou exagerando, claro, mas pelo menos você vê essa coisa por mais de 30 segundos. Vou pôr isso no nível C de novo, por causa do gore. Então é isso. Esses são alguns dos piores filmes de monstros que eu já vi. Poseidon Rex foi incrivelmente medíocre, Reptilian foi entediante ao extremo e Hydra simplesmente não foi nada. Esses filmes foram uma grande perda de tempo e só pioraram minha vida. Qual será o próximo na roda da monstruosidade? Descubra em breve. Que outros filmes deveriam entrar nessa lista? Diga nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever e esmague o botão de notificação para se tornar um residente de Dangerville hoje mesmo. Eu fui seu prefeito, Alistair, e nos vemos residentes no próximo vídeo. Papai ama o ET.